Olá, eu sou Cadu de Castro e este é o Guia para se perder em Mogi das Cruzes, uma cidade da região do Alto Tietê. E no episódio de hoje, vamos conhecer um patrimônio de grande relevância para a região, o Parque das Neblinas. Vamos lá? A história de ocupação aqui da área do parque começa na década de 40, 50, com a extração da mata nativa aqui para carvoaria. Então, teve uma história muito forte de manejo aqui na época, em que os eucaliptos já vieram nessa época também. E no final da década de 80, a Suzano também começa a olhar essa área com uma outra vocação, né? Entendendo que a área era extremamente sensível, a quantidade riquíssima de água, o respeito à questão do manejo também em algumas áreas mais frágeis. O manejo começa a ser mudado, começa essa retomada de mata nativa também, né, de uma forma muito natural. Então, exatamente por a gente ter como vizinhos aqui o Parque Estadual Serra do Mar, então isso contribui muito para esse contexto e para essa regeneração natural. E aí, quando foi em 98, a Suzano começou a identificar aqui um potencial de área que pudesse ser uma vitrine de práticas socioambientais, tanto para a empresa quanto para outras instituições e para a sociedade como um todo. O parque ele foi oficialmente inaugurado em 2004, né? Então de 99 a 2004 foi feito um plano de manejo aqui da área. Então nós temos diversas atividades mais para sensibilização ambiental do que para o ecoturismo convencional. Temos atividades em trilhas, que elas podem ser feitas de forma autoguiada. Nós temos um percurso de 10 quilômetros de cicloturismo, que também passa por algumas cachoeiras e passa por áreas muito, muito lindas. Bom, essa trilha é a trilha da Pedra Riscada. É uma trilha que ela tem em torno de 10 quilômetros, né, contando ida e volta. É uma trilha que se faz na caminhada, porém a nossa trilha oficial de bike. Na caminhada ela necessita ter aí o mínimo de 5 pessoas. E na bike ela é autoguiada, então tem o agendamento e aí vem com seus equipamentos para fazer a trilha. É possível vistar muita pegada de anta, muita pegada de onça, que a gente encontra muito. E tem a cachoeira, que é o grande atrativo ali, que é uma cachoeira que a gente brinca muito, que é de esquibunda. E nós temos um espaço, uma área para camping, que também é um espaço diferente, então ele sai um pouco daquela característica de um camping super aberto. E nós temos módulos que são espalhados no meio de uma área de floresta para que a pessoa tenha privacidade, mas que também se sinta acampando no meio da mata, né? A gente está na nossa área de camping aqui, né? Então, o nosso camping ele é dividido por vários módulos. Um deles é a nossa cozinha, onde dá um conforto um pouquinho maior pra gente que não está acostumado a acampar diretamente na mata, né? Um deles é o nosso fogão a lenha, onde pela serpentina você aquece a água do banho. Outras das nossas áreas são os 2 banheiros, são 2 banheiros ecológicos, um banheiro a seco e o outro banheiro ele é feito com fossa de bananeira. Quem faz esse trabalho ele vai para um sumidouro e as próprias plantas fazem esse tratamento de água. Também temos o nosso ponto de fogueira, um ponto de fogueira comunitário hoje, e depois a gente vai para os nossos módulos de barraca, onde são módulos individuais. E lembrando também que o nosso camping é um camping de mínimo impacto, né? Então toda a área do camping, toda a água do camping, ela vai passar por tratamento antes de voltar à natureza novamente.
gente tá, né, do lado do rio Itatinga. Eu tenho uma relação muito íntima com ele. Fui criada dentro da região e ele fazia parte do meu quintal. Então é um rio que eu aprendi a nadar e hoje poder estar trabalhando e falar dele para mim é muito gratificante. A gente tá perto da Trilha das Antas, na verdade, um trecho dela. Então a Trilha das Antas, ela tem a extensão 2 quilômetros de trilha. Tem-se a possibilidade também de você emendar com outras trilhas que fazem parte desse circuito de trilhas que a gente tem no parque. Tive a oportunidade de crescer na área, venho acampando aqui desde menininho, fui crescendo, né? Tive a oportunidade de aprender a nadar, de aprender a remar nesse rio. Então eu peguei muito ponto que a mata era muito baixinha, hoje você já vê uma floresta um pouquinho mais densa, os animais voltando, tudo voltando, né? E eu acho que isso é muito gratificante pra gente que tá na região, né? Eu acho que para todo o entorno e ter essa oportunidade, né? Essa parceria também com a comunidade. Então, um dos passeios que a gente tem no parque é a canoagem, né? Onde a gente introduz um pouquinho de aventura com contemplação. Então, nele já é incluso capacete, colete, remo, o material a gente já fornece. Então, o visitante faz uma trilha de mais ou menos 2 quilômetros, subindo para a Trilha das Antas e lá faz a descida de 3 quilômetros, 3 quilômetros 200 de remada aí. Então, pega uns trechos bem bacanas, mais contemplativos, mais remanção e também algumas corredeirinhas aí para ativar esse modo aí aventura também no nosso passeio. Eu acho que Mogi das Cruzes está num processo muito importante de transformação e de reconhecimento dessa identidade, essa vocação do município, né? Então, o parque, eu acho que ele tem uma contribuição que é da gente falar muito desse turismo de natureza, que tem se falado muito, né? Então, a gente fala muito dessa, não só restauração da floresta, mas dessa restauração das pessoas com a natureza, né? Dessa relação das pessoas com a natureza. Nas atividades de ecoturismo, a gente difunde isso e a gente valoriza muito também esse conhecimento local, né? Então, de pessoas que atuam aqui. Então, tem essa troca de saberes que para a gente é muito rico. E a gente fala de consumo, a gente fala de reconhecimento dessas áreas. Então, Jussara é um elemento que eu gosto muito de falar. Então, ao invés da gente ter o Jussara só conhecido pelo palmito, né? Como que é o fruto dessa palmeira? Então tem pessoas que conhecem mais o açaí, que está lá na região norte do país, né? E a gente tem um elemento muito similar que está aqui, que é nativo. Então são pelo menos 80 espécies da fauna que a Jussara atrai. Esses animais acabam trazendo outras sementes também, então que contribui muito para essa mudança de cenário do que a gente tinha para a floresta que a gente tem hoje. O que para a gente nos traz também esse indicador de que realmente o trabalho que a gente vem desenvolvendo é um trabalho importante, não só para a ciência, mas para a gente realmente gerar essas informações e conseguir compartilhar isso com todos os visitantes e os parceiros do Ecofuturo. Em viagens e passeios, podemos aprender com o meio ambiente e com as pessoas que vivem no local. É uma oportunidade de nos conectarmos à nossa essência, ou seja, à natureza. E o turista responsável é aquele que busca o caminho da sustentabilidade e da ética. O Parque das Neblinas é um lugar de fruição e de aprendizado. Existem muitos outros lugares para se conhecer na região. Me acompanhe, perca-se comigo em Mogi das Cruzes.